Olá, queridos. Sou o pastor Rafael Nunes e essa aqui é a nossa igreja, onde nós estamos já pastoreando já há aproximadamente 2 anos e 6 meses, 5 meses mais exato. Agora em setembro, se Deus permitir, nós vamos entrar já para o nosso terceiro ano que nós estamos cuidando desse lugar com a graça de Deus, com a misericórdia e a graça de Deus, pois não é fácil. Você sabe muito bem, você que é pastor, que é dirigente, você que foi chamado para viver num lugar como esse, num ambiente como esse, você sabe que não é fácil, o desafio é grande, não é? Isso aqui eu sempre digo para os irmãos, para a igreja, que um lugar como esse aqui é um campo missionário. Isso aqui é o nosso campo missionário de atuação. É onde você é altamente preparado por Deus para dar frutos, para você desenvolver relacionamento, para você crescer na graça, crescer no conhecimento. Ou seja, é num lugar como esse aqui que as pessoas elas são formadas pela palavra de Deus e aonde a palavra de Deus gera no caráter, na personalidade, no comportamento, no coração das pessoas a imagem do Cristo, né? A imagem do Cristo é refletida através desse crescimento que há na igreja, na vida daqueles que entram pelaquela porta para fazer parte de um lugar como esse. Rapidamente quero compartilhar com você. Em 2018 nós fizemos uma viagem missionária para o estado do Amapá, na cidade do Iapoque. E como todo trabalho missionário tem as suas dificuldades, seus obstáculos, nós chegamos naquele lugar com o intuito de fazer a obra de Deus, de levar a palavra de Deus, né? E passamos por algumas dificuldades ali naquela cidade, campo missionário, né? Eu sempre digo que uma coisa é a unha do seu pé doer no local onde você criou, onde você se desenvolveu, onde você desenvolveu suas amizades, seus relacionamentos e tudo. Outra coisa é uma unha do seu pé doer numa terra estranha, onde você não conhece absolutamente ninguém. Mas uma coisa que muito nos motivou na cidade do Iapoque, que é conhecida como a primeira cidade, né, do Brasil, fronteira com a Guiana Francesa, o que nos motivou bastante foi, em primeiro lugar, a nossa fé em Cristo e a sua palavra. Porque é o que eu sempre falo nos meus conselhos, nas minhas orientações, principalmente para os obreiros, para os homens, é que nós devemos confiar inteiramente na pessoa de Deus. Independente das portas fechadas, independente de qualquer tipo de circunstância, a gente deve confiar inteiramente em Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele, na sua segunda epístola, no capítulo 2, no verso 1, ele manda com que Timóteo se fortalecesse na graça do Senhor. É a graça de Deus que nos põe de pé. É a graça de Deus que, por meio da graça de Deus, que a gente se locomove, que a gente respira, que a gente busca força. É com a graça de Deus que nós desenvolvemos o trabalho. Então, a fé em Jesus, a fé na palavra dele, é o essencial para você suportar provações, privações, dificuldades em todos os sentidos, principalmente dificuldade financeira, como a gente teve esse impasse também lá, esse detalhe, esse problema aí, a questão financeira, porque nós saímos em 2018 de uma igreja altamente estruturada, com todas as missões formadas, com banda, tudo, membro. Eu vou jogar por alto quase 60 ou 70 membros, ou mais, ou melhor, 100 e poucos membros. Vale uma correção, 100 e poucos membros. Então, sair de um lugar onde você já estava acostumado, habituado ali a trabalhar tudo, a delegar funções, é diferente de você ser destacado para um outro lugar onde não há absolutamente nada, né? Onde você vai semear a terra, preparar a terra,
e esperar o crescimento do trabalho feito, do serviço feito, que foi o trabalho de semear na terra. Então chegamos lá, encontramos algumas dificuldades econômicas, mas graças a Deus fomos muito bem recepcionados. Ficamos na casa da tia do nosso pastor presidente, e essa família hoje congrega nesse trabalho, na igreja que está lá no Iapoque. E de forma bem resumida aqui, hoje o trabalho já tem 4 anos, uma igreja enorme. No próximo vídeo eu vou estar mostrando um pouco sobre o trabalho que, graças a Deus, floresceu, se desenvolveu. Líderes estão sendo formados lá, novos obreiros estão sendo formados lá. E aí, infelizmente, no ano de 2019, a gente teve que voltar para cá, para Belém, por conta de algumas pendências, algumas dificuldades na parte jurídica, tudo. E, infelizmente, a gente ficou impossibilitado de voltar para lá, para a cidade do Iapoque, para a gente trabalhar. Agora, pensa num homem que ficou bastante frustrado. Fui eu, porque fazer o trabalho, fazer a obra do Senhor na cidade do Iapoque era uma questão de honra, né? Era uma questão de honra para mim. Então, quando eu percebi que eu poderia ficar mais de 5 meses ou 1 ano aqui em Belém, na cidade, eu fiquei totalmente frustrado. Aquilo dali foi como um balde de água fria. Aí então veio a pandemia, nós continuamos a congregar na mesma igreja da onde a gente saiu, na Assembleia de Deus, né, para fazer missão para a cidade do Iapoque. E lá nós ficamos auxiliando o pastor, fomos muito bem recebidos. Praticamente éramos de casa, somos de casa lá. E quando chegou a pandemia, no finalzinho de setembro, Deus falou muito ao meu coração, acerca de nós abrirmos o segundo trabalho do nosso ministério. Nosso ministério chama-se Assembleia de Deus, Boas Novas para as Nações. Nosso pastor presidente é o pastor Alberto Miranda da Silva, que está lá no campo missionário já há 4 anos, que é lá na cidade do Iapoque. Então Deus falou fortemente ao meu coração para nós estarmos aqui, né? Só que nas minhas orações eu pedia para que Deus nos desse uma orientação, né? Nos desse uma orientação, nos mostrasse uma direção, assim como ele mostrou para Abraão, né? E Deus falou fortemente ao nosso coração. E aí Jesus salva uma jovem envolvida no crime na época, e ela cede um terreno dela, ela doa para nós, porém não tínhamos recursos nenhum tipo de recurso para a gente começar a erguer, levantar alguma coisa, fazer pelo menos um barraco de lona. Não tínhamos absolutamente nada. Então nós alugamos, aqui na rua da igreja, nós alugamos uma casa pela fé. E aí a gente falou com a dona do imóvel, e a dona falou assim: olha, se vocês consertarem todo o piso que era de madeira, daqui vocês vão passar, 4 meses, vocês ficam 4 meses sem pagar aluguel. A gente reformou tudinho, e olha, vimos a glória de Deus. Deus começou a trazer o povo, tudo, pessoas que nos conhecem, começaram a criar carinho, a ter carinho pelo trabalho, e nós fizemos daquela casa alugada uma igreja. Após quase 6 ou 7 meses depois, a moça me ligou, dizendo que nós deveríamos sair porque ela estava negociando a casa dela com uma outra pessoa. E na época eu tive que vender a minha casa, vendi a minha casa no intuito de segurar essa casa lá, justamente porque nessa rua onde a igreja, onde nós estávamos lá, fazendo aquela casa, aquela igreja, era uma rua estratégica, é uma rua estratégica. E eu não queria sair de lá para alugar para um outro lugar. O povo também já estava acostumado, habituado ali. E consegui vender a minha casa, e eu cheguei com valor, e infelizmente não. Eu vejo isso aqui como um propósito de Deus. E por conta de R$500 a gente não conseguiu fechar negócio com a moça. Então os proprietários daqui, dessa igreja, daqui, era uma casa, tinha os compartimentos, a gente reformou tudinho, né? A gente tirou, desmontou tudo, os compartimentos, as divisórias daqui.
Então, a gente negociou aqui pelo valor de R$6.000, e aqui nós já vamos entrar para o nosso terceiro ano. Posso dizer que Deus tem feito grandes coisas aqui neste lugar. O Salmo 126, versículo de número 3, o verso 1 diz que Deus mudou a sorte, o cativeiro de Israel, e eles estavam tão perplexos que eles achavam que eles estavam sonhando. Eles achavam que eles estavam sonhando. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. O versículo de número 5, que é a base da atuação da igreja hoje, que é os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, retrata justamente a nossa realidade, tanto a nossa ida para a cidade do Iapó, o trabalho que graças a Deus floresceu, cresceu, tem se fortalecido, abundantemente falando, como também é o retrato dessa nossa realidade aqui. Posso dizer que Deus tem feito grandes coisas. E nós estamos num grande desafio, né? Como você pode ver, próximos vídeos, nós vamos gravar próximos vídeos, vou estar colocando aí no canal, mostrando um pouco sobre as laterais aqui da igreja, tudo, e nós estamos querendo construir esse lugar. E nós temos fé suficiente que em nome de Jesus Deus vai mudar essa história aqui, assim como mudou a história de Israel, conforme o salmo que nós estamos abordando, como o salmo 126, que é o salmo-chave para o nosso campo de atuação de trabalho esse ano. E fizemos agora, semana passada, 2 noites de conferência, semeando em boa terra, né? Semeando em boa terra, trabalhando em 3 áreas: família, vida espiritual e principalmente construção daqui desse lugar. O desafio é grande, né? Para quem não sabe, nós somos cadeirantes, já vai fazer o quê? 12 anos, mas as pessoas, algumas pessoas até já conversaram comigo dizendo assim: poxa, pastor, o senhor é corajoso, tá? O senhor com todas as suas limitações, tudo, tem uma obra para dirigir, tudo. O que lhe motiva? Olha, vou ser muito sincero com você. Segundo a Bíblia, o que me motiva a permanecer, a continuar, a me deslocar da minha residência, da minha casa até para esse lugar que eu moro, numa outra rua. Eu acho que eu vindo sozinho dá quase uns 15 minutos por aí, vindo na manhã, né? E o que me motiva a sair da minha casa para vir para cá, para pastorear, para manter comunhão, para orar, para me dedicar nesse trabalho aqui, é justamente o que aconteceu no Calvário, irmão. É justamente o que aconteceu no Calvário. Mas aí na frente, aí, nós vamos contar um pouco do nosso testemunho sobre as grandezas de Deus na nossa vida, e principalmente sobre o que Deus fez por mim, como eu vim parar em cima da cadeira de roda. E não vamos entrar em muitos detalhes, mas vou falar apenas o básico sobre o que Deus tem feito por nós. Então, o que nos motiva pela Bíblia, o que me motiva está aqui, a abraçar esse lugar, a amar meus irmãos, a suportar as aflições no campo missionário, é justamente pela fé o que aconteceu na cruz do Calvário. Pela fé o que aconteceu na cruz do Calvário. Em João capítulo 3,16, que é um texto clássico, a gente usa tanto para fora da igreja quando nós estamos pregando no culto de rua, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós entendemos o Evangelho de Cristo, e a misericórdia de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, e Deus nos colocou no coração esse amor, para que nós possamos amar as almas, possamos amar esse trabalho, independente da nossa dificuldade física, mas sempre dar o nosso melhor para a obra de Deus. Eu espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe. Se inscreva aí no nosso canal, nos dê esse apoio. Nós vamos estar divulgando aí mais conteúdo acerca da obra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.